De volta com o programa Folha Notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou recebendo aqui Ailton Santos, funcionário público, mais uma denúncia, aliás, uma de diversas denúncias que nós sempre temos, né, do governo do estado. Aliás, eu não sei qual é pior, aí às vezes nós trocamos os 6 por meia dúzia. É uma denúncia gravíssima de fraude e roubo, e eu fico aqui me perguntando quantas fraudes não tem por aí, ninguém sabe de absolutamente nada, até porque também não tem coragem de denunciar, porque envolve desembargador, envolve juiz, envolve promotor. Nós temos aí o caso do promotor Everardo Yunes, que está nesse imbróglio. Foi o promotor da cidade de Camaçari que pediu a prisão do prefeito Antônio Erinaldo, e dos 21 vereadores pediu a prisão de 20. Dentre as acusações estava inclusive a prática de rachadinhas. E agora o mesmo promotor de improbidade administrativa responde o processo, o Ministério Público acata o processo e o promotor de justiça pode ser afastado do cargo, a esposa, que é advogada, pode perder também a OAB, e por aí eu fico me perguntando para quem a gente deve recorrer, viu? Ailton, seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Bom dia, Bruno. Obrigado por essa oportunidade, irmão, de expor toda essa análise que se encontra aqui na Bahia. E tenho certeza que todos os servidores do Estado vão agradecer a você por me dar esse pequeno espaço para divulgar essa notícia, eu acredito, miserável, né? Eu estava dando uma analisada aí nos documentos, e agora imagine os senhores que a conta de Ailton entrou dinheiro, saiu dinheiro, foi feito saques, contraídos empréstimos e etc, e sem ele saber de absolutamente nada. E todo esse imbróglio, toda essa investigação que Ailton fez, que inclusive faz parte da segurança pública, pois é policial civil, não consegue fazer uma simples quebra de sigilo bancário, que aí ele consegue de fato descobrir quem é que está fazendo tudo isso. E aí nós vamos começar agora, Ailton, falando pra gente o que foi que aconteceu. Você foi acessar sua conta e o que foi que você encontrou lá? Na verdade, Bruno, minha guerra com o Banco do Brasil começa em 2012, né? Onde, como todo servidor do Estado da Bahia, pega um empréstimo para abrir seu negócio, para ter uma renda paralela. E aí eu peguei o empréstimo e depois observo naquele extrato que você imprime ali no caixa 24 horas, tem alguma modificação. Até então não tinha me pegado alguns detalhes, né, das movimentações. Ao chegar em minha casa, eu tenho uma paciência e começo a analisar um pouco mais preciso. Como eu tinha focado em abrir meu negócio, eu deixo para segundo plano. Abro meu negócio e tenho aquele espaço de 15 dias para analisar. Começo a movimentar meu pequeno negócio e depois eu volto ao banco e questiono. Vou lá e falo com o gerente que me atendeu no empréstimo. Olha o detalhe. O nome do gerente é Valmir Badaró, o gerente que me atende. E ele dá diversas desculpas para essa movimentação sem identificação. Algumas movimentações, não é tão grande assim, né? Depois, antes de 2012, quando começa a minha briga com o Banco do Brasil, eu não estava satisfeito com a situação e eu tinha que tocar meu negócio paralelo para ter minha renda extra, já que eu tinha tomado empréstimo dele, continuava fazendo. Por desacerto, começa o defeso, né, na pesca do camarão do mar. E aí tenho 90 dias para me movimentar. Com esses 90 dias eu começo a me articular. E aí vou na agência cansado de diversas vezes tentar resolver isso na agência de Pujuca, eu vou na agência de Dias D'Ávila, na cidade onde eu trabalhava. E aí, e o contrário, vou lá no gerente, né, e o gerente me dá o que eu filmo.
me dá um extrato. E aí que a peteca cai. Eu digo, pô, se minha briga é em 2012, como é que antes disso já tinha movimentação? 2011, 2010. E aí a coisa começou a fluir. E por sinal, Edmilson Pio, um colega que tá me acompanhando, disse, aí eu filmei tudo. Digo, porra, você fica surpreso na ideia de filmar. Eu filmei tudo, que ele dando documentação. Pronto, beleza. Ainda não conformado, eu movo um processo junto ao Banco Central, né? Onde eu volto novamente à empresa e sou atendido por esse gerente, que me dá mais documentações. E aí eu junto tudo. E ao chegar em casa, eu faço a peneira, Bruno. Eu boto tudo na cama e começo a zerar. E eu observo que minha conta Banco do Brasil, que foi aberta pela Secretaria Administrativa da Bahia, com aquele decreto 12.225 de 2010, onde Jacques Wagner dá autoridade, poder ao Banco do Brasil de gerenciar as contas dos servidores do Estado da Bahia, eu observo que minha conta vem sendo usada desde 2009, ou seja, meu empréstimo começa em 2012, né? E minha conta vem sendo usada desde 2009. Você tenta contrair um empréstimo em 2012, mas sua conta já estava sendo movimentada em 2009. 2009, né? Aí eu peguei, tinha alguns documentos em minha casa. E aí eu começo a analisar. Pego o contrato, né? Tem um contrato comigo com a Secretaria da Administração da Bahia, no valor de R$5.000. E um na Secretaria da Fazenda. Olha a observação, Bruno. Eu fui na agência do Banco do Brasil de Camaçari em 2013, em setembro de 2013. O contrato que eu adquiro é de 2014. Ou seja, eu estava com o contrato na mão, que vai ser feito um mês posterior, né? 2014. Aí a ficha começou a movimentar. Comecei a me articular de porra, isso aqui é uma sacanagem. Quer dizer, na segunda gestão que o Jacques Wagner veio, a economia da Bahia começa a se afunilar. Quando entra Rui Costa, a economia baiana começa a se afunilar mais ainda. E atualmente está no gargalo. A Bahia está quebradíssima, né? Com esse documento, o que é que eu faço? O contrato eu mando para o DPT, para o ICAC, né? Para fazer a identificação. Quem assinou, fazer o exame grafotécnico, né? Como eu sou polícia, estou nessa estrada há mais de 20 anos. Mando a documentação para o DPT, o ICAC fazer o grafotécnico. O banco não atende a solicitação do DPT para fazer o exame grafotécnico. Vou uma especializada para fazer a quebra do sigilo bancário, para ver quem está usando minha conta, de onde vem R$140 mil, sem nenhum tipo de identificação. E aí, lembrando para os nossos ouvintes, que quando Ailton já começa a fazer esse processo investigativo, já tinha sido movimentado R$140 mil na conta dele, com diversos saques e transações de que ele não sabia. Exatamente. E aí, o que é que eu faço? Saio da minha unidade, porque eu encontrei uma resistência tanto do Ministério Público como servidor do Fórum. Eu observei que eu estava num ninho de cobras. E receoso por isso, o que é que eu faço? Vou em Salvador e procuro uma especializada, o DECOM. E depois, se ouvir do que ele fez, eu me identifiquei como policial, certo? Falei com a delegada Dalina Lima. Doutor, se passou esse assunto, isso e isso. Gostaria da sua colaboração para que faça a quebra do sigilo bancário. Aí ela pergunta: quem te orientou? O próprio juiz Danilo. E se eu quisesse descobrir como é que estava, o que está acontecendo em minha conta, eu tinha que solicitar à justiça a quebra do sigilo bancário. E portanto eu vim uma especializada para fazer a quebra do sigilo bancário. Isso foi em maio de 2016. Em julho eu fui ouvido pela delegada.
de julho para dezembro tem um bom espaço. A delegada não tinha mandado. Aí, como eu já sabia como é o procedimento, né? De pessoas mau caráter, péssimo servidor do Estado, ladrão mesmo. Vou à Corregedoria da Polícia Civil no dia 21 de dezembro. Presto queixa contra a delegada da Lima Lima, titular do DECOM. Pois bem. No dia 22 de dezembro, a delegada liga para mim e vou para que eu retorne à unidade, que eu modifique toda a minha declaração, onde eu acuso servidores do Banco do Brasil, funcionários do Banco do Brasil, usar meus dados pessoais e meu vínculo com o Estado, movimentar minha conta. Aí eu disse, tá bom. Chamei novamente Edmilson, se passou isso e isso. Essa situação aqui. Disse, bora lá, vou colar com você. Tô colado o que der e vier. Aí eu fui com Edmilson filmou. Filma a delegada no dia 18 de janeiro de 2017, ou seja, mais de um mês depois, a delegada mandando mudar as declarações, onde eu informo que 4 agências, 2 de Camaçari, a de Dias D'Ávila e de Pujuca, os funcionários de 4 agências, 3 municípios, 4 agências, usam meu dado para aumentar dinheiro. Dinheiro da onde? Dinheiro do Estado, roubo no Estado. Estão roubando o Estado e quem está pagando são nós, servidores, né? Não só servidores, é como eu vejo aqui. Aí nesse caso, Ailton, observem bem que faz uma primeira filmagem do gerente do banco. Exatamente. E agora já vem uma segunda filmagem com a delegada. A delegada titular do DECOM e da Lina Lima. E aí com isso aí, o que é que eu faço? Esperando o resultado da corregedoria, a senhora Kátia Abud, Kátia Brasil Abud, coordenadora da corregedoria, arquivou o procedimento. Simplesmente arquivou o procedimento. Então eu, inconformado com isso, marco a reunião com o doutor Bernardino, na época delegado-chefe. O delegado doutor Bernardino pede esclarecimento, né? Só que já o procedimento não sai da DECOM e vai para a DEROF, a Delegacia Especializada em Estelionato. Mesmo o delegado titular oficializando o procedimento e mandasse que fosse feita a quebra do sigilo bancário pela DEROF, a delegada titular da DEROF também não fez a quebra do sigilo bancário. Sem dar nenhuma justificativa. Ela disse a mim que não ia fazer quebra de sigilo bancário nenhum. Mesmo diante da apresentação de todos os documentos. E o ofício escrito e assinado pelo delegado-chefe. É que eu tenho também cópia. Bom, e aí eu digo, não tem jeito. Eu vou ter que pedir para outro órgão, já que minha própria casa, a minha própria secretaria está sendo conivente com essa roubalheira toda, né? Eu pego e vou ao Ministério Público. Registro, falo com, na época, Pedro Maia, que era o procurador, e disse, Ailton, vá lá no CALCRIM e no GACEP e pode dizer que você viu aqui. Inclusive não, eu vou ligar aqui antecipado. Vou ligar para ele, vou mandar. Diante de tanto absurdo que eu mostrei ao procurador Pedro Maia. Vou lá no CALCRIM, no GACEP, registro queixa contra a delegada no GACEP e no CALCRIM para fazer o procedimento. Beleza. Quando eu chego lá no GACEP, o promotor Marcelo Aguiar arquiva o procedimento. E o promotor do CALCRIM, o Roque Oliveira, segura o procedimento. Orientado por próprio funcionário de lá do Ministério Público, disse, meu amigo, quer ver isso aqui andar? Relate tudo ao Conselho Nacional do Ministério Público.
fiz tudo, mandei filmagem, mandei toda a documentação para o Conselho Nacional do Ministério Público. Até antes de chegar para o Ministério Público, para o Conselho, Ailton, até esse momento, ninguém acata as suas denúncias. Os delegados, todos pedem que arquivem todo o processo. Isso. Mesmo mediante toda a documentação. Exatamente. Aí o que é que eu faço? Com toda a documentação, com todas as provas que eu tenho, recebo diversas ligações para me comprar. Gerentes me oferecendo dinheiro para me comprar. É questão de índole, princípio. Como muitos colegas já falaram comigo. Rapaz, você tem duas coisas que eu vou admirar em você. Primeiro, não sei se eu admiro. Primeiro, você tem caráter, porque se fosse outro já tinha pegado dinheiro. Terceiro, segundo, você é maluco ou você é doido de comprar essa briga sozinho. Aí eu disse o seguinte, irmão, se eu não lutar pela minha categoria, pelo servidor, pelo contribuinte da Bahia, a gente vai... Isso foi em 2019, essa conversa que eu tive com um colega. A Bahia, meu amigo, vai quebrar. E eu vou junto comigo. Sabe por que eu vou junto? Porque nós estamos 16 anos sem aumento, 8 anos sem reajuste. Você acha, diante disso tudo aqui, eu vou ficar calado, vou ficar omisso? Ainda tem um agravante, né? Eu tava dando, Ailton, eu tava dando uma olhada nos documentos. Você acabou encontrando, inclusive, esse mesmo caso em outro estado, que incentivou, inclusive, você a fazer esse processo investigativo. Na verdade, foi. Quando eu juntei todo o material, eu fiz uma pequena pesquisa no Google, né? E aí eu descobri que na cidade do Ceará, e o relato também tem esse detalhe no Calcrim, que esse fato foi praticado por um gerente do banco, lá na cidade no Ceará, agora não me recordo o nome, e foi o que ele fez. O gerente, junto com o funcionário daquela prefeitura, pegou os dados dos funcionários e começava a faltar pequenos empréstimos, né? E aí um deles tinha algum certo conhecimento, né? E se movimentou e solicitou a quebra do sigilo bancário. Já aqui na Bahia não. Quando o nosso governador pega todos os dados servidores e empurra para lá, o banco jogou tudo no banco, na verdade jogou os dados do servidor no banco, dá uma rede de informações a uma quadrilha. É isso que eu tava pensando agora, viu? Que a gente percebe claramente é um esquema criminoso. Agora imagine quantos funcionários públicos nós estamos falando aqui de Ailton, que é um policial civil, mas imagine todos os outros servidores de outras categorias, de outras autarquias, ou seja, um esquema criminoso de fraude e roubo bem explícito, aliás, muito explícito. Explícito e bem protegido. Repare onde eu fui. E fui no Ministério, fui em minha casa, né, Secretaria de Segurança Pública, encontro dificuldade, uma barreira bem grande, né? Inclusive, mesmo o delegado acatando, fazendo a determinação, não foi aceito, não foi para lugar nenhum. Segundo, vou procurar o Ministério Público, houve uma grande resistência, é tanto que eu relato lá no Conselho. Ele procura me desmotivar, né, a dar andamento na minha investigação. É o famoso vencer pelo cansaço. Vencer pelo cansaço. E aí o que é que eu faço? Diante disso tudo, manda ao Conselho em 2018, o Conselho manda automaticamente para que seja feita a quebra do sigilo em Pujuca. Agora vai fazer a quebra do sigilo bancário para eu identificar de onde tem 140 mil reais. Essa foi a sua última instância, né? O Conselho Nacional do Ministério Público? Não. E aí o que é que eu faço? É aí que vem a terceira gravação da promotora, né? Mariana Rios. Mariana Castro, Porto Rio. E fala o seguinte, depois que eu chego lá, doutora, chegou uma demanda aqui, que viu do Calcrim. Como é que tá essa situação? Ela, a princípio, olha pra mim e diz que não é ali que se resolve. Eu digo, doutor, insistindo e peço para que Edmilson
filme, só como está muito próximo dela, Edmilson balançou a cabeça e só fez a gravação do áudio. E ela dizendo que ia arquivar o procedimento. Eu digo, doutora, essa movimentação toda é minha conta desde 2009. Como é que tem contrato com a secretária da Fazenda de 15 mil reais? Secretária da Administração de 15 mil reais. Como é que aqui no informativo de rendimento de pessoa física tem um contrato de 2011, em meu nome, com meus dados? E ela evitou vários argumentos, mas não definiu, não deu uma resposta concreta, né? Fez aquele arrudeio todo e não chegou a lugar nenhum. Simplesmente disse que ia arquivar o caso. Não teve argumento, disse que ia arquivar o caso. Com isso, eu volto de novo ao Ministério Público da Bahia e relato tudo ao procurador. Mais uma vez, mando o ofício para a promotora Mariana. E aí tem procedimento dando. Eu digo, pô, agora andou. Quando eu abro o TJBA, para minha surpresa, o autor do procedimento é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é o autor do procedimento. Eu digo, se o autor do procedimento é do Banco do Brasil, eu sou o quê? Eu sou o réu, é? Eu que estou errado, é? Com isso tudo aí, eu digo, pô, eu não vou mais correr para o meu Conselho Nacional, não. Vou para outra esfera. E aí informo tudo, relato tudo. Isso, o que eu estou vivenciando, dá para fazer até uma Bíblia, Bruno, sobre isso aí. Né? Dá para fazer até uma Bíblia. Eu relato tudo ao Ministério Público Federal. Aí o Ministério Público Federal diz, o que é que você tem, filho? Eu mando as filmagens, mando o áudio, mando toda a documentação. Aí depois de analisar tudo, não sei o que se procedeu lá, o que se deu, a promotora envia um ofício do Ministério Público Estadual da Bahia. E aí o procedimento começa a fluir. De que forma? Agora, se quem for lá abrir, vou já lá no TJPA, ver. Autor do fato, Secretaria de Segurança Pública, que é a minha casa, onde eu trabalho há 20 anos. Investigado, Banco do Brasil. Interessado, ele está investigando o caso, Ailton Santos Souza. Ou seja, começa a se andar agora, mas tem um porém. É como eu relatei ao Conselho do Ministério Público Federal. Não só promotores e delegados desse esquema. Servidores do TJBA. Como? De que forma, tá ouvindo? Como é que entra no sistema do TJBA que o fato, que o autor do procedimento é o Banco do Brasil? Não existe isso. Se lá no sistema, antes de eu relatar ao Ministério Federal, constatamos que o autor do procedimento é o Banco do Brasil, é porque funcionário do TJBA chegou lá e botou no sistema, colocou no sistema que o investigado é o autor do processo, certo? Então, eu estou me movimentando para isso. Já falei com algumas pessoas que vão me apoiar. Porque nessa briga, Bruno, eu lutei tanto e não vou baixar a cabeça agora, certo? Eu tenho aqui relatos aqui, ó, eu peguei do G1, né? Que diz que segundo a Secretaria da Fazenda, a Bahia tem um rombo de 4 bilhões de reais, né? Beleza. Isso foi em 2020. Bahia registra 5º aumento de ICMS, né? ICMS, eu sei. Os contribuintes também estão sendo vítimas, né? O Estado arrecada e uma quadrilha rouba e é protegida. A última reportagem aqui diz que Alba autoriza empréstimo de 1,5 bilhões de reais. Ou seja, o Estado está se endividando, Bruno. É o segundo empréstimo. Quem toma empréstimo é porque está quebrado.
A Bahia tá quebrada, meu povo. O estado tá quebrado. E apenas um Zé Ninguém, nessa briga toda aí, um grão de areia, certo? Com a ajuda de algumas pessoas que queiram ajudar não só a mim, mas a Bahia, os servidores, os contribuintes baianos, como o Bruno, né, que cedeu esse espaço. E tenho certeza, meu amigo, que isso aqui é um feito muito grande para a Bahia. E um bom colega que eu de farda e armas, meu amigo Edmilson Pio, um pastor de igreja. Olha só quem colabora para desvendar tudo isso. Um servidor do Estado, um simples policial, um pastor de igreja. E agora eu adquiri mais um aliado na minha briga, Bruno Albuquerque. Viu? Obrigado, muito obrigado por esse espaço, irmão, para divulgar esse esquema criminoso, canalha. Agora, Ailton, eu fico aqui me perguntando, tá? E eu tenho certeza que quando as pessoas assistirem essa nossa matéria, Ailton, vão ter muitas pessoas que vão ser curiosas como você, de ir lá e pesquisar, e vão acabar descobrindo que esse esquema criminoso deve ter milhares e centenas de pessoas aí, tá? Que podem estar passando por essa mesma situação e não sabem nem a quem recorrer. Porque o que acontece aqui claramente é que a Ailton foi ao Banco do Brasil, foi ao Ministério Público, o Ministério Público Federal, foi nas delegacias, isso tudo solicitando apenas a quebra do sigilo bancário. Se não tivesse absolutamente problema nenhum, já teriam quebrado o sigilo bancário. Se não tivesse envolvimento de delegado, de promotor, de oficial de justiça, ou seja, de quem for, já tinha quebrado esse sigilo bancário. Então eu fico aqui, por várias vezes eu já vi até algumas denúncias bem parecidas, de bancos que às vezes colocam lá juros de 1 centavo, de 2, de 3, quando você faz o apanhado de milhões de pessoas, é muito dinheiro. E é como a Ailton falou, não é normal, e pelas contas que eu vi aqui, inclusive, o governador Rui Costa já pegou mais de 10 empréstimos para quem dizia que era contra empréstimos. E no final quem paga é o contribuinte, porque tem o aumento dos impostos para poder tapar todo esse buraco. Agora o mais agravante é que muitas vezes quem está lá em cima não está sabendo nem o que está acontecendo. Porque começa, a pirâmide vai começando, parece às vezes, de baixo para cima. Ou seja, o gerente do banco, e aí já envolve... Eu acho que esse esquema ele já é feito um mapa, aonde as pessoas já dizem, ele pode procurar A, que procura B, para resolver isso aqui vai procurar esse, vamos fazer logo AT aqui, pronto. Porque é bem claro, porque quando a Ailton apresenta todos os documentos, quando ele apresenta filmagens, áudios, documentos, deixa bem claro que há sim precedente para o início de uma investigação com responsabilidade. Agora, o que eu não consigo entender é o cidadão procurar o Ministério Público, procurar o Ministério Público Federal, o Conselho do Ministério Público, procurar as delegacias e ninguém acata uma denúncia fundamentada. Lógico que alguma coisa tem de errado aí por detrás. Bruno, não é só esse detalhe não, observe. Diante disso tudo, né, de tanta dificuldade, eu procurei apoios aqui. E eu, como eu sou servidor do Estado, sou policial, a primeira coisa, o meu intuito vou na Alba e procuro os meus colegas, teoricamente, né? Então eu vou a Prisco, soldado Prisco, deputado estadual, Isidoro e capitão Tadeu. Velho, nenhum me atendeu. Menos mostrando toda a documentação, sentando na mesa e mostrando, ninguém se movimentou, irmão. Todo mundo disse que quer ajudar o servidor, que faz uma organização, mas ninguém sentou e disse, Ailton, eu vou botar 10 reais de gasolina para você ir ali em Pujuca. Ninguém fez nada. Procuro, então eu, diante de tudo isso, eu tento marcar a reunião com o governador Rui Costa, né? E sou interpelado pelo assessor, supostamente identificou como assessor de Rui Costa, Nesmar Andrade. Nesmar Andrade botou 1000 dificuldades e disse assim, essa situação aqui não é para levar conhecimento do governador. Eu digo, irmão, eu sou policial, estou investigando uma situação aqui que tem influência diretamente no Estado. É uma situação grave.
eu tenho uma documentação séria. Isso, mas não é assim que você vai resolver. Só essa, ele tá 5 minutos, 2 minutinhos só com o Costa. Isso arranja um pequeno espaçozinho. Ele botou 1000 empecilhos, 1000 dificuldades. Inclusive, eu já fui lá na governadoria falar com o Rui Costa. Não só como serviço policial, mas contribuinte. Um cidadão que quer esclarecimento sobre essa movimentação e de tanta dificuldade que eu estou encontrando. Mesmo com tudo isso, não me atenderam. O que é que foi? Então eu vou ter que recorrer a outra esfera. Procure a professora, que é deputada federal. Daiane Pimentel? Exatamente, eu procurei ela. Procurei Marinho, o deputado federal também fazia aquela reportagem, aquele quadro. Marco Marinho, que tinha aquele quadro de direito do consumidor. Exatamente, procurei ele. Também não me deu atenção, irmão. Não me deu atenção nenhuma. A única pessoa que me viu tudo isso, toda essa documentação, ficou assombrada. Foram 2 pessoas aqui, que foi o delegado-chefe e Pedro Maia, o procurador Pedro Maia. Ficou assombrado tanta movimentação, tanta documentação grave, a denúncia é grave, e não fizeram nada. Não fizeram absolutamente nada. Então, hoje estamos vendo o quadro da Bahia. A Bahia praticamente falida, né? Endividada. É tanto que o governador agora pediu mais um empréstimo de alguns milhões aí, 200 milhões, e foi negado. Então, com tudo isso, a gente vê a falta de interesse dos órgãos, porque tanto falta de interesse dos órgãos do Estado da Bahia em fazer uma quebra de sigilo mandato. Se realmente a justiça na Bahia, o cidadão baiano, o contribuinte, quiser saber o que é que está acontecendo com o que a Bahia arrecada, o que o PIB da Bahia vem caindo, a resposta é bem clara, bem simples. Faça a quebra do sigilo bancário da minha conta. Isso é bem simples. Aí você vai ver o rombo, a miséria que os cofres públicos, o contribuinte baiano alimenta essa quadrilha que se instalou aqui desde 2010. A grande verdade é essa. Eu nem me assusto quando fala em recorrer deputados, principalmente se for da base, porque é como nós estávamos falando, um fala para outra, é um quebra-cabeça, né, que envolve também os políticos. Então eu nem me assusto quando a Ailton fala que levou ao conhecimento dos deputados estaduais, federais e curiosamente todos ligados ao governo do estado, e é por isso que eles não se movimentam e também não se manifestam de jeito nenhum. Então é isso aí. Ailton, obrigado pela sua participação. Nós vamos tentar entrar em contato com os envolvidos, tentar entrar em contato inclusive com os gerentes do banco para poder saber todas essas justificativas de não acontecer essa quebra do sigilo, e vamos estar próximo de toda essa situação para que o funcionário público ele possa saber de fato o que é que acontece com sua conta. Obrigado, Ailton. Obrigado por esse espaço, obrigado, meu amigo. É isso aí, mais uma denúncia e vamos averiguar toda essa situação. E já estamos de volta.